Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. História: Reflexos do Destino. Marcelo nunca foi do tipo supersticioso, mas a casa abandonada na periferia da cidade parecia chamá-lo. Ele a viu pela primeira vez enquanto dirigia sem rumo, perdido em pensamentos sobre como sua vida desmoronou. Era uma estrutura decadente, cercada por árvores secas que pareciam sussurrar segredos ao vento. Algo na casa o atraiu, uma força que ele não compreendia. Ele decidiu entrar. No interior, o cheiro de mofo misturava-se ao de madeira podre. O ar parecia mais denso, como se a própria casa estivesse viva. A lanterna em sua mão tremia tanto quanto ele. Marcelo tinha um medo quase patológico do escuro, mas algo o impulsionava a continuar. Ao descer as escadas do porão, tropeçou em um objeto metálico e quase caiu. Lá embaixo, cercado por velhas caixas e poeira acumulada, estava o espelho. Coberto por um pano desgastado, ele parecia fora de lugar, como se estivesse esperando por ele. Marcelo hesitou antes de puxar o pano. Quando fez, o que viu o paralisou. Não era apenas seu reflexo. O espelho mostrava a sala de estar de sua antiga casa, onde ele costumava viver com Clara, sua ex-mulher. No sofá rasgado, havia uma figura sombria. Ele reconheceu o contorno. Era ele mesmo, mas não era. Uma versão distorcida, uma sombra viva, sentada em completo isolamento. Ao redor, a vida continuava sem ele. Seus pais, que ele havia afastado com anos de descaso, riam em um jantar aconchegante. Clara estava ali, mais feliz do que ele se lembrava, segurando a mão de outro homem enquanto um garotinho brincava com um carrinho. Marcelo deu um passo para trás, quase derrubando a lanterna. Não pode ser, sussurrou. A figura sombria no sofá virou a cabeça lentamente, e Marcelo sentiu como se estivesse sendo observado diretamente. Ele saiu correndo, deixando o espelho para trás. De volta ao pequeno apartamento onde vivia agora, Marcelo mal conseguia dormir. As imagens do espelho estavam gravadas em sua mente. Ele pesquisou obsessivamente sobre espelhos antigos, lendas, e encontrou uma história que o deixou ainda mais inquieto. Uma janela de decisão, diziam os rumores. Esses espelhos mostravam futuros possíveis, mas ofereciam algo mais, a chance de alterá-los. No entanto, cada mudança tinha um custo, como puxar o fio de um tecido delicado e desmanchar todo o resto. A ideia o consumia. Ele havia perdido tudo: Clara, sua família, sua paz. O futuro que viu era um reflexo de sua realidade atual. Solidão, vazio. Mas agora sabia que poderia mudar isso. O dilema corroía sua mente. Ele poderia ter Clara de volta, fazer parte da vida do menino que deveria ser seu filho. Mas e o homem com quem ela parecia tão feliz? E seus pais, que pareciam finalmente em paz? Marcelo retornou à casa abandonada. Desta vez, ele estava decidido. No porão, o espelho parecia mais vivo do que antes, pulsando levemente como se tivesse consciência. Ele se aproximou, as mãos trêmulas. A sombra ainda estava lá, sentada no sofá, mas agora parecia sorrir de forma malévola. Eu posso mudar isso, não posso? Perguntou Marcelo, como se esperasse uma resposta. A superfície do espelho ondulou como água. Ele entendeu o recado. Tocou o vidro com a ponta dos dedos e, no instante seguinte, foi puxado para dentro. Marcelo abriu os olhos e se encontrou em um lugar familiar, mas estranho. Era sua antiga casa, mas o ar parecia pesado, denso. Ele ouviu risadas no quintal. Ao sair, viu Clara brincando com um filho. O homem com quem ela se casara não estava lá. Seu coração se encheu de esperança. Aproximou-se devagar. Clara, ela se virou, confusa. Quem é você? Perguntou, o rosto franzido. Marcelo tentou explicar, mas sua presença parecia causar um efeito estranho. Clara começou a tremer, como se algo dentro dela estivesse tentando resistir. O menino começou a chorar. Ele voltou para dentro da casa, desesperado. O mundo ao seu redor começou a distorcer-se. Paredes se dobrando, sombras se alongando. A sombra do sofá apareceu novamente, mas agora estava de pé, bloqueando seu caminho. Você acha que pode roubar o futuro deles sem consequências? Sussurrou a sombra. Marcelo tentou argumentar, mas a sombra avançou, absorvendo a luz ao seu redor. Marcelo percebeu que havia cometido um erro terrível. A felicidade que viu no espelho não era para ele. Se insistisse, destruiria não só o futuro de Clara, mas também o de seus pais e do menino que não era seu filho. Ele correu de volta para o espelho, que agora estava trincado, com luzes piscando em seu interior. A sombra o seguia, sussurrando palavras de desespero e raiva.
Sua felicidade está aqui, Marcelo. Basta aceitá-la. Gritou a sombra. Ele ignorou, tocou o espelho novamente e foi sugado de volta para a sua realidade original. De volta ao porão escuro, Marcelo caiu de joelhos. O espelho estava despedaçado, irreparável. Ele saiu da casa abandonada, o peito pesado, mas com uma nova clareza. O passado não pode ser refeito, e o futuro só pode ser construído a partir do presente. Enquanto caminhava pela estrada vazia, decidiu algo. Era hora de reconstruir sua vida, não para recuperar o que perdeu, mas para encontrar uma nova forma de seguir em frente. Fim. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você tiver